Oi, gente. Bom dia, queridos. Tudo bem? Venho aqui desejar um lindo dia para nós. Venho aqui compartilhar com vocês um pouquinho dos ensinamentos que precisamos aprender, os ensinamentos da alma. Venho aqui compartilhar com vocês uma grande reflexão que Jesus nos traz do dia de hoje no exercício. É muito bom estar aqui com vocês, nos permitindo esse tipo de pensamento entrar na nossa mente e fortalecer, né? Jesus já nos explica desde o início de Um Curso em Milagres, o mundo é um mundo de ideias. E quanto mais pessoas acreditam em uma ideia, mais forte ela fica. Então é importante compartilharmos ideias verdadeiras. A gente se perde tanto no mundo das ideias, não é mesmo? Um tem uma ideia de um jeito, o outro tem uma ideia de outro. Isso às vezes nos desune, nos separa e nos distancia tanto do que é verdadeiro, que é o amor. E as ideias do amor a gente compartilha. As ideias de Deus são compartilhadas. Elas não são individuais. Elas não separam. Então, quando a gente compartilha ideias verdadeiras, ideias da mente de Deus, a gente parte do mesmo ponto. Ponto de convergência. É o ponto da verdade. É um ponto de convergência, de união. Ideias que somam, agregam, expandem, unem, né? Então, nesse mundo de ideias que vivemos e com tantas ideias dentro da nossa mente que nos separam, nos dividem, nos distanciam, temos aqui um tempinho para ideias que nos aproximam uns dos outros, nos aproximam do nosso ser, da nossa alma, né? Então, vamos hoje ver o que Jesus reserva para nós. Hoje, na lição de número 140, a gente tem o seguinte ensinamento. Pode-se dizer que só a salvação cura. Pode-se dizer que só a salvação cura. Então, Jesus vem trazendo novamente, né? Mais uma vez a nossa expansão no que diz respeito a curar. A curar, porque aqui no mundo a gente tem a ideia da cura como algo totalmente atrelado ao corpo, não é? A gente fala da cura como um sintoma físico. Então, se eu estou sentindo dor de cabeça, eu vou tomar meu remédio, eu já estou melhor. Se eu estou sentindo, enfim, N dores, né? N situações que a gente sente, a gente se medica e a gente considera isso e leva isso como cura de doenças. Só que Jesus está dizendo que ele vem expandir isso para nós e ele vem dizer que isso não é cura. Por que não é cura? Porque a doença, ela na verdade é curada em um outro nível, né? Visto que a doença é uma defesa que a nossa mente usa para manter a separação. Então a doença, como Jesus já nos explicou, é uma ferramenta do ego, onde ele usa o corpo, né? A vulnerabilidade do corpo, na verdade a vulnerabilidade da mente que se identifica com o corpo, né? Então essa mente enfraquecida que está o tempo inteiro querendo se identificar com a forma, ela fica enfraquecida no seu poder, na sua energia vital, na sua função. E o ego, ele usa, né, essa artimanha para perpetuar a sua existência dentro de nós, do indivíduo, do corpo, né, do ego,
que tudo está atrelado, né? O indivíduo, a minha mente isolada, o meu ego, o meu eu falso, né? O meu falso eu, o meu eu pequeno, ou o ego, como chamamos aqui. Então a doença, ela é uma ilusão, pois não é criada por Deus, ela é criada por nós. E é esse mecanismo onde a gente, em algum ponto, que a gente não lembra, escolhe, né? A gente escolhe manter a separação, a gente escolhe manter uma ideia desse eu individual. Então, tudo é usado, né, a essa proteção, a proteção desse eu. Então, as curas que a gente vê aqui, que são as curas dos sintomas físicos, na verdade, elas não são curas. Jesus tenta nos alertar a isso. Elas perpetuam a ilusão de que tu é o corpo. Então, ele quer que a gente vá a fundo, que a gente não pare aí, porque o que acontece? A gente passa a vida inteira tentando fazer com que o corpo se sinta melhor, que o corpo esteja bem. E claro, ninguém gosta de estar com dor, e ninguém quer sofrer dor física, né? E não precisamos negar isso. Enquanto a nossa mente se identifica com o corpo, a gente faz o uso dos medicamentos, se algum sintoma físico aparece, mas o que Jesus nos ensina aqui é o seguinte: não pare aí, né? Não pare aí. Vá além, porque a salvação é a única cura. E a salvação é você curar a sua mente a respeito do que você é. Porque quando isso for feito, quando você for se aproximando da sua mente, dos seus pontos de escolha, quando você caminhar com o Espírito Santo, você vai entender que a cura vai acontecer de forma integral, com a cura da mente. Porque o corpo, ele vai ter saúde, ele vai obedecer os comandos da mente saudável, da mente que não sente culpa, da mente que não se individualiza, da mente que não tem pensamentos de baixa vibração, da mente que não separa, da mente... Então o corpo, ele sempre vai atender o comando da tua mente curada. E esse comando vai dar energia vital para o teu corpo. Então ele diz que a doença não mais existirá a partir do momento que a cura da nossa mente é feita. Então a gente não pode ir somente se medicando, somente olhando para o seu corpo físico e deixando a mente onde ela está. Então a cura real, ela está no nosso ser. Ela, de novo, ela toca o ser que Deus fez. Ela toca a alma. Ela toca a verdade. E a gente não pode simplesmente passar aqui, né, dentro da nossa busca, dentro do que estamos buscando, só se medicando e achar que tá ok, né? E a gente se preocupar tanto com o bem-estar físico e esquecer da onde ele realmente vem. Então a nossa prioridade vai ser sempre buscar a cura onde ela está, que é na expiação, que é no desfazer do erro de percepção que temos do que somos. A expiação desfaz o nosso erro de percepção do que somos. E aos poucos o Espírito Santo nos conduz ao nosso real ser, a nossa mente totalmente empoderada, totalmente em conhecimento do que ela é, do que é a sua função, né, de estender o amor, de como que ela se posiciona aqui no mundo, como ela está aqui, né, de que forma ela está aqui. Então é uma mente que se recorda de Cristo, se recorda do Espírito, é uma mente que trabalha para esse propósito. Ali é a cura, é ali que não existe doença, é ali que a preocupação do físico nunca vai estar dentro da nossa mente. Então, é muito importante a gente entender, porque às vezes a gente acha que o bem-estar físico, tomando medicamentos, suplementos, enfim, é o que é.
E Jesus fala, não fica ali, não troca ilusões, não amortece, não se iluda mais um pouco, né? Você faz o seu tratamento, mas você caminha junto da tua fonte de cura e você nunca deixa a tua mente de lado, a tua busca espiritual, a busca do ser maior, né? Que vai te trazer a verdadeira saúde. Então, que a gente entenda que pode-se dizer que só a salvação cura. Aí ele diz aqui, parágrafo 4, para a gente terminar. A expiação cura com certeza e cura todas as doenças, pois a mente que compreende que a doença não passa de um sonho não se deixa enganar pelas formas que os sonhos podem tomar. A doença não pode vir aonde a culpa está ausente, pois não passa de uma outra forma de culpa. A expiação não cura os doentes, pois isso não é uma cura. Ela retira a culpa, que faz com que a doença seja possível. E isso é de fato a cura, pois agora a doença se foi e nada resta para que ela possa voltar. Que a paz esteja contigo, que foste curado em Deus e não em sonhos vãos. E é isso, é sermos curados em Deus, é sermos curados aonde precisamos de cura, é caminhar e procurar o remédio aonde ele está, na expiação. Os pensamentos verdadeiros de Deus, a percepção, o conhecimento do que Deus tem para nós, é aonde a doença não mais existirá. Senão aqui a gente vai, de tratamento em tratamento, de pílula em pílula, perpetuando a ilusão da doença, perpetuando a ideia de que ela é real e verdadeira. E a gente precisa abrir mão, né, dessa identidade que a gente guarda. A gente precisa expandir a nossa mente, abrir a nossa mente para que um outro conhecimento faça morada, um conhecimento que nos traz a verdadeira saúde, a saúde do Filho de Deus, a saúde daquele que vive como Pai, ama e tem toda a energia para isso. Boa prática e até amanhã.